Por isso nós queremos clamar, Jesus, que a Tua graça permaneça sobre ela. A graça que já foi derramada nessa noite permaneça sobre a Sua filha, Senhor. Permaneça sobre a Sua serva. Que caia por terra na presença do Teu Espírito Santo toda a humanidade, Senhor, toda fraqueza, toda insegurança, Senhor, que caia por terra. Clamamos a Nossa Senhora, a Virgem, a mãe deste grupo de oração, a mãe de todos nós, ela que marcha à nossa frente. Clamamos a tua intercessão, mãe querida, por essa filha que te pertence. Clamamos a sua intercessão sobre ela, a sua intercessão para que a graça de Deus continue pairando sobre ela e que toda serpente, todo mal, tudo aquilo que tem a intenção de causar dano sobre ela e sobre nós nessa noite, já seja pisado pelos seus pés, que não tenha sucesso algum sobre nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, jovem. Nós vamos partir para o momento da pregação, onde nós vamos ler a palavra, meditar a palavra de Deus e entender como palavra anunciada do próprio Deus para nós. Nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, eu quero que você grave a data em 4 de setembro de 2014. O Senhor vem falar que Ele é o bom pastor. Você já ouviu alguma coisa que falar de Jesus como bom pastor? Já, né? A palavra em vários trechos vai citar que Jesus, Ele é um bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Tem até aquela imagem bonita, não tem? De Jesus com o cajado, com a ovelha nos ombros. Se Ele é o pastor, quem é o seu rebanho? Nós. O que a ovelha faz? Ela pasta, não é? Se alimenta, não é isso? No pasto. E o pastor, o comum tem aquele o pastor alemão que chama, é o cachorro, que ajuda, cuida para que ela não se distancie, para que ela não se perca, né, na pastagem, venha cair, venha se ferir, venha morrer ou venha ser devorada por lobos. Essa é a função do pastor. E a ovelha, então, é uma propriedade daquele pastor. Ele cuida com carinho e com amor. E ela só se aproxima e ela só quer ficar próxima ao rebanho porque ela se sente acolhida. Porque se ela se sentisse com medo, assustada, ela teria a tendência a correr. Porque quando você pega um bando de animais, como uma ovelha, se vem um lobo, um cachorro feroz, o que eles vão fazer? Se espalhar, não é assim? A tendência é essa. Mas a ovelha, ela sente uma proteção próxima ao pastor. Se nós somos essas ovelhas, aonde nós temos caminhado? Quais são os campos que nós temos caminhado? Pastados. Uma palavra, viu? Não estou aprendendo não. Nesse sentido de ovelha e pastor. Qual tem sido os campos, os caminhos, os lugares que nós temos percorrido? Nós temos nos aproximado do bando, das outras ovelhas, nós temos nos aproximado do pastor, ou nós temos ultimamente acabando saindo, correndo, nos afastando, tomando outros caminhos neste passe, nesse campo tão vasto, e temos a tendência de nos afastar. A canção vai dizer que conforme a ovelha se afastou, ela começou a parar, não conseguir mais ouvir a voz do pastor. E não ouvindo a voz do pastor, ela caiu e ela se feriu, e ela ficou à mercê dos lobos que poderiam devorar e tirar a vida.
Mas o pastor vai ao seu encontro e busca essa ovelha perdida, que estava ferida, cuida das suas feridas, cuida das suas machucaduras e traz ela de novo ao bando. Ele deixou as 99 que estavam sãs para ir buscar uma que estava perdida. Amém. Vamos pegar a palavra do Senhor que está em João capítulo 10 e vamos ler e vamos meditar. João capítulo 10, no versículo 7. Porque me dando a salvação, eu não estou lendo a palavra, viu? Só enquanto vocês procuram. Porque me dando a salvação, Ele me dignou receber. Com minha conduta infiel, com a minha postura infiel, eu me nego. Eu estou abrindo mão dessa condição do seu sacrifício. E é isso que nós vamos meditar nessa palavra. João 10, versículo 7. Nós vamos ler o versículo 7 ao 9. Nós vamos pular um pouquinho. Vamos lá. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. No versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são destes apriscos. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho poder de a dar, como tenho poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Nesse trecho, nessa passagem, o Senhor a passagem vai começar a dizer assim: Jesus tornou a dizer. Por que Jesus tornou a dizer? Porque nos versículos antes, na primeira conversa que o Senhor tem com os discípulos, Ele vai dizer que Ele é o pastor das ovelhas. Ele veio cuidar das suas ovelhas. Aqueles que estavam antes, que tentou convencer, que tentou pegar aquelas ovelhas, cuidar, na verdade eram ladrões, e que com qualquer situação de perigo, logo correriam e deixariam as ovelhas sozinhas. Mas Ele não. Ele está presente e permanece com as suas ovelhas. Mas só que interessante que depois que Jesus explica tudo isso, os apóstolos, os discípulos vão olhar um para o outro e dizer assim: o que ele quis dizer com isso? O que ele quis falar com que o pastor, o verdadeiro pastor, cuida das suas ovelhas? E Jesus, vendo a dúvida e o conflito no coração daqueles homens, tornou a dizer: eu sou o pastor. Vocês são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me escutam. Quando eu falo, elas reconhecem a voz, e por isso elas permanecem. Mesmo que se afastem, quando eu chamar, elas retornam, porque escutam a minha voz. Elas me conhecem, assim como eu e o meu Pai nos conhecemos. Mas o mais interessante, no versículo 17, ele vai dizer assim, 16: tenho ainda outras ovelhas que não são destes apriscos. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho poder de a dar, como tenho poder de reassumir. Quando ele fala desse outro rebanho, são aquelas pessoas que ainda não ouviram a voz, não ouviram a palavra e não se converteram. Tem pessoas assim no meio de nós? Tem, não tem? Nesse mundão lá fora de meu Deus, tem gente ainda que não acredita, que não se converteu, que ainda não tem fé? Tem, não tem? Que vivem aí à mercê dos lobos, dos salteadores? Mas também temos nós, que já ouvimos a voz, que reconhecemos quem é o pastor, mas que muitas vezes corremos em outros campos e nos afastamos do pastor. E aí quando ele fala, o Pai me ama, eu dou a vida, significa que ninguém tira a vida do Senhor.
pecado, o demônio, nada disso tirou a vida do Senhor. Ele deu porque Ele quis. Esse sacrifício, esse ato de se doar, de dar a sua vida na cruz por nós, foi para que nós fôssemos livres, libertos do pecado. Então, meu irmão, você não está preso ao pecado. Você não está acorrentado ao pecado. Você está liberto do pecado pela morte de Cristo na cruz. Agora, outrora, nós temos a tendência a retomar, a buscar o pecado. Aquela historinha do padre Fábio de Mello. O pecado é o cachorro amarrado. Enquanto ele estiver amarrado, nada, ele não pode fazer nada para nós. Agora, quando eu vou lá atiçar o cachorro, a tendência é que ele me morda, não é assim? Isso, o Satanás. É desse jeito. Ele está amarrado porque o Senhor venceu. O Senhor venceu o pecado, dando a sua vida e o seu sangue. Porém, quando nós vamos ao encontro dele, nós nos colocamos em situação de risco. Mas nós não estamos acorrentados ao pecado. Porém, quando ele diz, eu mesmo dei a minha vida e tenho o poder também de reassumir, de tê-la de volta, significa que foi a ressurreição. Assim como eu dei e libertei do pecado, eu ressuscitei, eu ressurgi dos mortos. E ressuscitando, garanti a cada um de vocês a salvação. Olha que presente maravilhoso. Ele nos libertou do pecado e nos garantiu a salvação eterna. Isso já está adquirido. Não é condição de que eu tenho que lutar, eu tenho que fazer muita coisa para ter. Eu já tenho a salvação. Você já está liberto do pecado, você não é escravo do pecado, e você ainda por cima tem a salvação. Porém, o Senhor não nos obriga a nada. Não é verdade? Ele nos deixa livres. Somos livres? Tem alguém aqui que está aprisionado? Não. Ele não morreu para nos aprisionar, e sim para nos libertar. Vamos voltar na passagem que nós acabamos de rezar em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 9. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo vai dizer assim aos Colossenses: por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Paulo vai falar com os Colossenses porque ele ouviu falar, ele recebeu uma carta onde dizia que aquele povo de Colossenses tinham acolhido a palavra do Senhor e tinham se convertido. Ao se converter à doutrina cristã, a palavra do Senhor, ao se converter, ao colocar o seu coração diante do Senhor, eles começam a viver uma nova vida. E a palavra vai dizer, uma vida digna. O que é essa vida digna? É merecedor, apropriado da salvação que foi garantida na ressurreição de Cristo. Eles começaram a viver uma vida de dignidade, com honestidade, compreendendo que o Senhor garantiu a salvação. A partir dali, Paulo começa a dizer então que ele está feliz, ele intercede e ora para que eles permaneçam. Por que Paulo fala assim? Porque Paulo já tinha tido experiência e com certeza tinha visto muitos desses filhos de Deus cristãos que se converteram, que estavam vivendo a vida digna a partir da palavra do Senhor, mas que hora ou outra escorrega. E aí a gente entende que digno é honestidade, dignidade é apropriar-se, ser merecedor da salvação. Indigno significa o quê? Desonesto. Viver na indignidade significa que não merece, que se desapropria. Ora, estavam vivendo na dignidade, outrora, alguns estavam escorregando. E aí que vem
a nossa reflexão nessa palavra de hoje. É fácil viver na dignidade de filho de Deus hoje? Porque você recebeu dignidade de filho de Deus no seu batismo. Isso você não vai esperar do outro, essa dignidade que a palavra fala, não está esperando que o outro te reconheça, que o outro possa compreender que você é assim, que o outro te ama. Não, essa dignidade de Deus está em nós como um dom que Ele derramou sobre nós, como graça. E muitas vezes, outros vão olhar para nós e não vão ver essa dignidade ou vão tentar ferir a dignidade. Mas isso não é o todo mal. Sabe qual é o maior mal? É quando nós, enquanto filhos dignos da salvação de Cristo, nós ferimos a dignidade de nós mesmos. É quando nós começamos a negar a graça de sentar à mesa com Cristo. Ninguém impede. Como eu disse, a salvação já foi adquirida. O Senhor não vai voltar à sua vida velha, morrer de novo, descer. Não vai. Ele já elevou-se ao céu. Agora, nós podemos decidir a sair da mesa, a nos retirar do lugar onde o Senhor preparou para nós. Abdicar do meu direito de filho de Deus, de dignidade de filho de Deus. E de que maneira a gente vive isso? Falando concretamente no nosso dia a dia. Uma pessoa usuária de drogas, dependente, ela está vivendo a sua dignidade de filho de Deus? Não. Uma pessoa que furta, que rouba, ela está vivendo a sua dignidade de filho de Deus? Não. Hoje eu vi no jornal uma cena, tocou meu coração, mas que é uma cena que eu já costumo ver. Um pai foi para a delegacia porque o filho foi pego roubando celulares dentro de um ônibus. Rapaz de 9 anos. A mãe chega desesperada, chorando, abraçando o filho, e o pai desesperado. Você via no jeito dele, desesperado. Oh, meu Deus, eu vi o carro para cá, achei que o carro estava batendo. Desesperado, começou a gritar: meu filho, o que você está fazendo na sua vida? Olha para mim. E ele falava: eu sou teu pai, eu sou homem, seja homem como eu, porque eu sou teu pai. Meu coração doeu, até o jornalista me encheu de lágrimas. Seja como eu, meu filho, porque agora que você está aqui, os seus amigos não estão com você. Quem está na cadeia com você sou eu, porque eu sou homem, eu sou o seu pai e vou permanecer com você. Pelo amor de Deus, meu filho, sai dessa vida. Olha o teu pai está com você. E eu vi isso em Deus. Quando nós ferimos essa dignidade de filhos de Deus, quando nós nos entregamos ao pecado, às misérias da vida, à mazela da vida, nós estamos ferindo essa dignidade que foi alcançada num alto preço, porque não foi de graça, foi um alto preço. Você não teve que pagar, eu não precisei pagar, mas Ele sim pagou. Por você, por mim. E aí, para encerrar, a palavra de Colossenses, virando a página, no versículo 13, vai dizer assim: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. O Senhor, dando a sua vida, nos garantiu o direito de filhos de Deus, dignidades de filhos de Deus. Mas se você, meu irmão, começar a viver uma postura infiel, contrária a tudo aquilo que o Senhor ofereceu a você, se você se renegar, se você dizer que não quer mais sentar à mesa, se você começar a ir contra a palavra, contra o chamado de Deus na sua vida, você está abrindo mão do sacrifício da cruz, do sacrifício de Jesus, por você, por mim, por cada um de nós. Amém? Eu queria que a gente inclinasse a nossa cabeça em um único momento, um segundo, onde nós vamos encerrar. A ovelha somos nós, e o pastor nos chama. Talvez você esteja longe do redil, do aprisco, do campo, do pasto, longe do pastor. Talvez você tenha vivido tantas situações na sua vida, tantos conflitos, que
você chega a não conseguir mais ouvir a voz do pastor. E são tantas vozes que a gente escuta no nosso dia a dia. É pelas mídias, pela televisão, pelo rádio, pelas músicas que nós ouvimos, pelas redes sociais, a vida do outro que é estampada, aquilo que se fala, aquilo que se comenta, aquilo que se expõe. Dentro da nossa própria casa, conosco mesmo, nos nossos relacionamentos, em comunidade. São tantas vozes que nós escutamos, Senhor, e tem hora que a gente não consegue ouvir a voz do pastor. E isso tudo confunde a gente fica num desespero e começa a buscar vários caminhos, várias portas. Qualquer porta que abre, Senhor, nós entramos porque queremos te encontrar. Mas o que nós encontramos nesses caminhos, nesses lugares, Senhor, o que nós ouvimos dessas vozes, muitas vezes nos ferem a nossa dignidade de filhos de Deus. Fere, Senhor, os nossos princípios. Fere, Senhor, o nosso desejo de servir, o nosso chamado. Mas hoje nós estamos num lugar onde só a Tua voz pode ecoar. Então queremos ouvir Tua voz, Senhor. Meu pastor, meu único pastor. Porque aqueles que vieram antes de vós só roubaram, só tentaram me destruir. Mas o Senhor não, o Senhor me procurou, o Senhor foi ao meu encontro, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, curou as minhas feridas, tomou-me em seus braços. Grita, Senhor, chama a tua ovelha para voltar ao redil, porque o nosso coração deseja voltar. Seja lá qual foi a distância que se tomou, nós queremos voltar.
Tu és o meu único Senhor, a minha alegria, a minha salvação, a minha esperança, a minha preferência. Em Ti, Senhor, em Ti eu sei que todas as vezes eu posso retornar, porque o Senhor me espera, porque deixará tudo para trás, para ir ao meu encontro. Obrigado, Senhor, que nos conserva na graça de dignidade de filhos de Deus, que possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos, perceber, Senhor, quando as outras vozes tentam nos tomar de Ti, para que não possamos nos afastar de Ti, nos perder de Ti. Queremos voltar ao redil, Senhor, voltar para Ti. A ovelha sou eu, e não conheço outra ovelha sou eu. One